Meus caros amigos e amigas, estamos começando mais uma vez, mais uma live nesta noite. Qual é o assunto que nós vamos conversar hoje? Bem, algo que não sei se todos estão sabendo, mas o Papa Francisco instituiu a festa litúrgica de Nossa Senhora, Mãe de Deus. Na verdade, esse título que Nossa Senhora recebeu do Papa Paulo VI, né, em 1964, mais ou menos, durante o Concílio Vaticano II, não era ainda uma festa litúrgica, mas agora o Papa Francisco instituiu a primeira segunda-feira depois de Pentecostes, que foi ontem, a festa de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mater Ecclesiae. É sobre isso que nós vamos conversar um pouco hoje, ok? Vamos começar rezando, pedindo a Deus, pedindo à Virgem Maria, né, a sua graça, a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e amigas. Estou vendo aí a Soionara, Cleonice, Rosa Maria. Sejam bem-vindos todos vocês a esta nossa conversa, Viviane. Queremos conversar hoje, então, um pouco sobre esta festa que o Papa Francisco instituiu, só o Papa pode fazer isto, né? Uma festa litúrgica. Hoje, né? Nossa Senhora, Mãe de Deus. Eu percebo que muitos ainda não sabem, né? Então, é preciso a gente saber. Então, eu quero relembrar que o Papa Paulo VI, né? Exatamente no dia 21 de novembro de 1964, por ocasião do encerramento da terceira sessão do Concílio Vaticano II, né, o Papa declarou a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, isto é, Mãe de todo o povo de Deus. Interessante isso, né? Tanto dos fiéis como dos pastores, disse o Papa, tanto dos fiéis como dos pastores, que lhe chamam Mãe Amorosíssima. E estabeleceu o Papa Paulo VI que, com este título, né, seja a Mãe de Deus honrada, invocada por todo o povo cristão. Então o Papa pede, Paulo VI, né, que todo o povo cristão invoque Nossa Senhora como Mãe de Deus. Inclusive, ele mandou colocar na ladainha lauretana, a ladainha de Loreto, né, que nós rezamos, né, a Nossa Senhora. Isso é muito importante. E agora, o Papa Francisco instituiu, então, né, a festa litúrgica. Paulo VI deu apenas o título a Nossa Senhora, de Mãe de Deus, mas não instituiu uma festa litúrgica. Agora, o Papa Francisco instituiu. Uma coisa muito boa, uma coisa muito bonita, né? E eu quero relembrar aqui algumas coisas que o Papa Francisco disse. Por que ele instituiu essa festa, né? Ele diz assim: essa celebração ajudará a recordar que a vida cristã, para crescer, deve ser ancorada no mistério da cruz, na oblação de Cristo, no convite eucarístico e na Virgem oferente, Mãe do Redentor e dos redimidos. Mãe do Redentor e dos redimidos. Então o Papa diz, né, a fé cristã deve estar baseada nisso, na cruz, na Eucaristia e no Cristo. Eu gosto muito de lembrar aquele sonho que Dom Bosco teve, Dom Bosco que era devotíssimo de Nossa Senhora Auxiliadora, que, aliás, vamos celebrar a festa dela agora, dia 24, né? 24 de maio. Dom Bosco teve uma vez um sonho muito interessante, né?
era uma época em que a igreja estava assim muito atacada, né? Dom Bosco nasceu em 1815 e morreu por volta de 1888. Então foi aquela época em que a igreja perdeu todo o Estado Pontifício, porque em 1870, né, houve aquela guerra de unificação da Itália com Vítor Emanuel II, Garibaldi, Companhia Limitada, e a igreja perdeu todo o Estado Pontifício, né, que era um Estado que tinha 40 mil quilômetros quadrados, e a igreja ficou apenas com meio quilômetro quadrado, que é hoje o Vaticano, né? Bem, naquele tempo de muito tumulto contra a igreja, na época do Concílio Vaticano I, 1870, que o Papa Pio IX, junto com o concílio, proclamou, né, o dogma da infalibilidade da igreja, até muitos cardeais não aceitaram, um grupo se separou da igreja, os chamados veterocatólicos, né, da Suíça. Muito bem, Dom Bosco teve um sonho, né? Esse sonho ele viu uma caravela em alto mar, no meio de uma guerra, a caravela sendo atacada de todos os lados, né? E Dom Bosco percebeu que quem estava dirigindo a caravela era o Papa, né? E ele percebeu que essa caravela estava ameaçada já de afundar, porque estava sofrendo tiroteios e coisas desse tipo, uma batalha naval contra a igreja. Mas aí Dom Bosco percebeu que do lado da caravela, dos dois lados, saíram duas colunas. E ele percebeu que em cima das colunas havia duas realidades. A Eucaristia, no ostensório, Cristo no ostensório. E Dom Bosco percebeu que na base da coluna estava escrito assim, Salus Credentium, em latim. Salus Credentium, que quer dizer a salvação dos que creem, a Eucaristia. E na outra coluna, Dom Bosco viu em cima dela a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora. E ele viu escrito na base da coluna, Maria Auxilium Christianorum, Maria Auxiliadora dos cristãos. Então Dom Bosco percebeu que a igreja caminha no meio das tempestades do mundo, mas sem sofrer, né, dano, sem afundar, porque dessas duas colunas saíam duas correntes que prendiam na caravela e não deixavam a caravela afundar. Então Dom Bosco percebeu que a igreja era assim, protegida exatamente pelo Papa que dirigia a igreja, Nossa Senhora e a Eucaristia. É mais ou menos isso que o Papa Francisco disse quando ele instituiu a festa de Nossa Senhora. Ele fala aqui na oblação de Cristo, no convite eucarístico e na Virgem oferente, Mãe do Redentor e Mãe dos redimidos. Ele fala, considerando atentamente quanto à promoção desta devoção possa favorecer o crescimento do sentido materno da igreja, nos pastores, nos religiosos e nos fiéis, como também da genuína piedade mariana. Está aí um Papa Mariano que coloca para nós, né, esta devoção mariana. Bem, eu quero dizer a você que hoje eu vou responder também perguntas. Se você quiser mandar sua pergunta, pode escrever aí a sua pergunta que eu vou também hoje poder receber, ok? Muito bem, e aí, ainda falando aqui dessa devoção, o Papa lembra aquela passagem, né, do Evangelho de São João, de Maria aos pés da cruz, né? Ele diz, o Evangelho de São João narra que junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, aquele discípulo de Emaús, né? E Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, perto dela o discípulo que ele amava, né, disse à sua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. É uma citação do Evangelho de São João, capítulo 19, de 25 até 27. Né? Então o Papa diz aqui, a Virgem Maria aceitou o testamento de amor do seu filho e acolheu todos os homens. Está aí. Personificado no discípulo amado, como filhos a regenerar a vida divina, tornando-se a amorosa mãe da igreja, que Cristo gerou na cruz, dando o Espírito. Veja que coisa bonita, né? O Papa lembra Maria aos pés da cruz, Jesus vendo ela, vendo o discípulo que ele amava, São João, né, disse para ela, mulher, eis aí o teu filho.
né? E olhou para o discípulo e disse: eis aí a tua mãe. E todos os papas, inclusive o Papa Francisco, dizem exatamente isso, que ali São João representava cada um de nós, a quem, né, Jesus entregava a sua mãe para ser a mãe de todos, a mãe da igreja. Né? E ele coloca isso com muita clareza, dedicada à guia da igreja nascente, porque ela estava ali no dia de Pentecostes, né, junto com a igreja nascente, a gente que recebeu ali o Espírito Santo. Né? São Luís de Montfort diz que Maria, ali, reunida com os discípulos no cenáculo, ela atraiu o Espírito Santo. Por quê? Porque é a esposa do Espírito Santo. Né? Então, ele diz, o esposo que ama a sua esposa quer estar junto dela. Então, Maria ali, no meio dos discípulos, naquele dia de Pentecostes, foi como que alguém que atraiu o Espírito Santo. Né? Então, ali, a mãe da igreja estava com a igreja nascente. Aquele pequeno rebanho que Jesus disse, né? Lá em Lucas 12, 32, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai dar-vos o reino. Que coisa bonita, meus irmãos. Né? Todos os santos doutores, inclusive Santo Agostinho, dizem que Maria, mãe da igreja, ela tem um papel de gerar os filhos de Deus. Por quê? Porque ela gerou Jesus no seu seio, por obra do Espírito Santo. Mas ela que ofereceu, né, o elemento humano para Jesus. Então, os santos dizem, Santo Agostinho, São Luís de Montfort, São Bernardo, que ela tem essa missão de gerar também em nós Jesus. Né? Fazer cada um de nós voltar a ser a imagem e semelhança de Jesus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus. Não é? Aquele padre da igreja do século II, Tertuliano, diz que quando Deus criou Adão, ele olhava para Jesus. Jesus foi o modelo que o Pai usou para formar o Adão. Mas, infelizmente, por causa do pecado original, a figura de Cristo em Adão, em cada um de nós, essa figura foi quebrada. Essa figura foi destroçada pelo pecado original, né? Enfraquecida a natureza humana, ficou doente. Né? Isso me faz lembrar, por exemplo, quando a imagem de Nossa Senhora Aparecida foi jogada no chão. Isso já faz mais de 40 anos, né? Alguém atacou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que não era ainda protegida como hoje. A imagem caiu no chão e quebrou em mais de 300 pedaços. Foi preciso um restaurador muito especialista em São Paulo, que restaurou a imagem de novo. A gente olha na imagem, a gente nem nota que ela sofreu. Mas interessante, né? A cabeça de Nossa Senhora ficou inteira, a cabeça não quebrou. É um sinal, né? Mas então, o Papa, quando declarou Nossa Senhora Mãe da Igreja, o Papa Francisco também agora, eles lembram de várias coisas interessantes. Primeiro, o seguinte: a igreja, nós podemos dizer, que ela começou no seio de Nossa Senhora. Por quê? Porque ali foi gerado Jesus. Mas quem é Jesus? Jesus é a cabeça da igreja. O que é a igreja? A igreja é o corpo místico de Cristo, não é? Ora, São Luís de Montfort diz assim: uma mãe, quando gera um filho, não gera só uma cabeça do filho, seria, ele diz, na ordem da natureza, uma anormalidade. Então, a mãe que gera a cabeça gera também os membros da criança. Então, ele diz, Nossa Senhora gerou a cabeça da igreja, que é Jesus, e ela gera também os membros da igreja, que somos nós. Por isso é mãe da igreja. Né? E depois ela está lá no dia de Pentecostes, onde a igreja começa. Né? E mais outra coisa ainda que diz o Papa Francisco aqui, quando ele proclamou, né, esse dia litúrgico de Nossa Senhora Mãe da Igreja, na segunda-feira depois de Pentecostes, ele fala assim: além disso, a Sé Apostólica propôs uma missa votiva em honra de Santa Maria, Mãe da Igreja, por ocasião do Ano Santo da Reconciliação em 1975. A mesma deu a possibilidade de acrescentar a invocação deste título na ladainha lauretana em 1980 e publicou outros formulários, né, na coleta de missas da Virgem Maria em 1986. Agora, o Papa Francisco, então, estabeleceu
que esta memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, seja inscrita, então, no calendário romano, na segunda-feira, depois de Pentecostes, e que seja lembrada todos os anos. Então, não podemos esquecer disso, temos que lembrar, inclusive, aos sacerdotes, porque os sacerdotes têm uma vida tão, às vezes, agitada que, né, pode até se esquecer disso, mas agora, certamente, isso vai ficar mais bem lembrado. Bom, eu gostaria de, nessa nossa reflexão aqui sobre Mãe de Deus, lembrar algumas coisas muito importantes. Maria, Mãe de Deus, Maria, Mãe de cada um de nós, Maria é Mãe da Igreja, né? Isso tudo nos leva a uma reflexão muito profunda, né? Maria, Mãe de nós, individualmente. Santo Agostinho costumava chamar Nossa Senhora de a forma Dei. A forma Dei, em latim, quer dizer a forma de Deus. O que quer dizer isso, a forma de Deus? É a forma que Deus usa para gerar os seus santos. Como assim? Né? Santo Agostinho faz uma comparação que também é usada, né, por São Luís de Montfort, naquele livro dele, o Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Ele fala assim: você, para fazer uma imagem, como essa que você está vendo aqui de Nossa Senhora, aqui atrás de mim, você pode fazer uma imagem de duas maneiras. Por exemplo, você pode pegar aí um tronco de madeira ou uma pedra e esculpir a imagem. Mas é uma coisa muito difícil. Esculpir uma imagem, né? Você precisa ser artista. Você tem que ter talento, né? Santo Agostinho diz, é uma coisa demorada e uma coisa arriscada, porque se você bate no cinzel, não é? Assim, errado, você pode estragar toda a obra. Então ele fala, é muito difícil você fazer uma imagem assim, esculpindo diretamente. Mas ele fala, tem uma outra maneira de fazer uma imagem. De maneira rápida, segura, não é? Você não gasta tempo, você usar uma forma. Por exemplo, quem faz uma imagem de gesso, o que ele faz? Ele usa uma forma. Coloca o gesso mole na forma, deixa secar, abre a forma, pronto, a imagem sai prontinha. Então ele faz imagens em série. Não demora, não precisa ter talento, não tem que ser artista, não corre o risco de estragar. Então Santo Agostinho diz assim, aqueles que querem ser santo, sem a devoção à Virgem Maria, sem se derramar nessa forma de santidade que é Maria, que gerou Jesus, o santo, ele diz, são aqueles que querem chegar à santidade por um caminho muito difícil, como aqueles que fazem uma imagem, né, esculpindo a imagem. E ele fala, aqueles que se consagram a Nossa Senhora, vivem essa devoção à Virgem Maria, são aqueles que se tornam santos usando como que uma forma, se derretendo nessa forma que é Maria pela devoção, então sai dali. Ou seja, Maria forma a nossa santidade. Maria gera Jesus em nossa alma, como ela gerou por obra do Espírito Santo no seio dela. Esta é a função materna de Maria para nós, mãe espiritual. Okay? Por isso a igreja chama ela de, na ladainha lauretana, Virgem prudentíssima, Virgem louvável, Virgem poderosa, Virgem fiel, espelho de justiça, causa da nossa alegria, vaso espiritual, vaso honorífico, né? Torre de marfim, casa de ouro, porta do céu, arca da aliança, né? Consoladora dos aflitos, auxílio dos cristãos. Essa invocação aí entrou, né, exatamente de Nossa Senhora Auxiliadora. Então, Maria tem um papel na nossa vida individual. Nós precisamos nos consagrar muito a ela. Muito, meus irmãos. E eu gosto, inclusive, de relembrar a consagração que São Luís de Montfort recomenda no seu livro Tratado da Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima. Esta consagração à Nossa Senhora é espetacular, fabulosa. Eu digo porque eu fiz em 1984, portanto já tem aí 24 anos. Eu digo a você que mudou a minha vida, né? Meu amor a Nossa Senhora, meu amor à igreja, minha disposição para trabalhar pelo reino de Deus, realmente eu senti essa mudança. Então, Maria é a nossa mãe espiritual, mãe de cada um de nós. Filho, né? Eis aí a tua mãe.
mulher, eis aí o teu filho. E eu acho muito interessante que São João, depois que ele narra isso, ele diz assim, que a partir daquele momento, o filho a levou para sua casa. É o que mostra, meus irmãos, que Maria não tinha mais filhos. É uma das provas de que Jesus não tinha irmãos. Porque se Jesus entregou a sua mãe para João, ora, se ele tivesse ali filhos, né, se entregue para eles, mas não eram filhos, eram primos, né, de Jesus, que o hebraico, como não tinha a palavra primo, usava a palavra irmãos para os parentes próximos. Bem, então Maria gera em nós Jesus, né? São Luís de Montfort, ele tem uma oração que coloca exatamente isso, né? Pedindo à Virgem Maria, né, que se coloque em nós como um selo no nosso coração, né, e gere Jesus através do Espírito Santo em cada um de nós. Precisamos muito disso, meus irmãos, né? A oração do terço, a meditação, né, por exemplo, do ofício da Imaculada, né? Como são importantes, né? Rezar, né, o Ângelus de manhã, na hora do almoço, às 6 da tarde. Ele sempre recomendou isso, rezar o Ângelus, né? O anjo do Senhor anunciou a Maria, né? Logo que acorda, às 6 da manhã, depois também, ao meio-dia, né? Quando, como dizia lá, os padres, né? Os 2 ponteiros do relógio apontam para o infinito, né? É o meio-dia, a hora de Deus, a hora da graça, rezar o Ângelus. Depois o povo antigo sempre rezava também às 6 da tarde, né? Quando termina o dia, quando começa o dia, 6 da manhã, 6 da tarde, meio-dia, sabe, essa consagração a Nossa Senhora, né, de manhã ao meio-dia, à tarde, é uma consagração do dia, para que você tenha a proteção dela, para que você tenha o seu auxílio, né? Aqui você tem, eu escrevi um livrinho para entender o ofício da Imaculada. O ofício da Imaculada, meus irmãos, é uma das orações belíssimas, né, que foi escrita por um monge Bernardino de Bustes, né, lá por volta de 1400 e pouco, né, e ele escreveu isso, e esse ofício foi aprovado, inclusive, pelo Papa, né, Papa Inocêncio IX, em 1678, né? E é um ofício belíssimo que ajuda muito principalmente nas nossas dificuldades, tentações, aflições, problemas. Conheça o ofício da Imaculada. Então, essa devoção à Nossa Senhora dá a nós uma segurança muito grande na nossa vida. Maria como nossa mãe, não é? Bom, antes de falar um pouco de Maria como mãe da igreja, eu quero aqui colocar algumas perguntas responder algumas perguntas que já me chegaram aqui. O Wanderson de Jesus pergunta assim: como o texto de Apocalipse 12 é suficiente para provar a assunção de Maria? O Wanderson, a igreja não se baseia só nesse texto do capítulo 12 do Apocalipse, aquela mulher vestida do sol, não é? A lua debaixo dos pés como um pedestal e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Isso tem um significado imenso, né? A igreja interpreta ali esse sinal como sendo Maria e como sendo também a própria igreja, porque a igreja muitas vezes ela é simbolizada na Escritura como uma mulher, né? Bom, essa mulher vestida de sol, repare que aparecem aí 3 elementos básicos da natureza: o sol, a lua e as estrelas. Ok? Era o que os antigos conheciam, né? Antigamente não tinha luneta, não tinha telescópio. O que eles conheciam era apenas praticamente o que viam a olho nu: o sol, a lua e as estrelas. Então aí, o que a igreja vê? Vê o universo que glorifica a Mãe de Deus, né? Ela estava vestida de sol, quer dizer, o sol se põe assim como seu manto, né? Uma pessoa quando quer, né, se mostrar bem, ela usa uma roupa bonita, não é isso? O homem põe um terno, a mulher põe um vestido comprido. Maria está vestida do sol, né? A lua debaixo dos pés como um pedestal. E na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Por que 12? São Luís de Montfort explica como não cabiam todas as estrelas do céu numa coroa, então aparecem 12. Por quê? Porque o 12 para o judeu significa a plenitude,
a perfeição, a totalidade. Então, esse sinal maravilhoso mostra que Maria glorificada, né? A igreja viu a assunção de Nossa Senhora ao céu, não só aí, mas na tradição dos apóstolos. Já desde o século II, III, se celebrava a festa da dormição de Maria. Maria que dormiu e que foi elevada ao céu. A igreja sempre acreditou nisso, né? Foi dogma de fé proclamado pelo Papa Pio XII em 1950, exatamente no dia 1º de novembro. O Papa diz: Maria, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma. Ele usou uma bula pontifícia, né, que ele chamou de Munificientíssimos Deus. Né? Munificientíssimos Deus. Teresa Araújo: faz 1 ano que perdi meu filho, né? 8 meses que perdi meu pai e 1 semana que perdi minha mãe. Preciso de uma palavra de consolo. Ô, Teresa, receba essa palavra de consolo. Eu gostaria muito, sabe, Teresa, se você pudesse até me mandar seu endereço, que eu queria te mandar um livro. Um livro, vou pedir para pegar aqui para mim, um livro que faz muito bem para as pessoas que passam por um sofrimento como esse, o Breviário da Confiança. Não é meu, não. É de um grande sacerdote, Monsenhor Ascânio Brandão. Esse livro, todas as pessoas que estão num sofrimento profundo, né, para compreender que Deus está por trás de tudo, embora não seja Ele que cause todo o mal, de jeito nenhum, Deus não pode fazer o mal, Deus só pode fazer o bem, mas eu gostaria de recomendar a você a leitura desse livro, né? O Breviário da Confiança. Olha, se você puder, mande para a editora Cleofas, né? Nosso site é www.cleofas.com.br. Manda a Teresa Araújo, eu vou separar aqui a sua pergunta, inclusive aqui, né? Porque eu quero mandar para você de presente esse livro. Leia esse livro. Sabe, quando eu perdi minha irmã, com 39 anos, nós éramos 8 homens e 1 irmã. Foi a primeira que morreu, com 38 anos. Foi um choque muito grande. Depois perdi minha mãe, perdi meu pai, já perdi um outro irmão. Esse livro sempre foi para mim a consolação. Não é? O que eu digo a você é o seguinte, eu digo a você o que a igreja diz. Para nós, né, a vida não é tirada na morte, né, mas ela é transformada. Né? Nós temos fé, Teresa, né? Então, tenha fé que seu filho está em Deus, seu pai está em Deus, sua mãe está em Deus, intercedendo por vocês todos. Sabe, e eu costumo dizer o seguinte, experiência que eu vivi na minha vida, a melhor maneira de nós enfrentarmos a morte, para mim, é esta: entregar a pessoa que morreu a Deus. Dizer: Senhor, obrigado porque o Senhor me deu essa pessoa. Seja por 1 ano, seja por 10 anos, seja por 40 anos. Obrigado, agora, Senhor, eu te devolvo. Cada um de nós é de Deus. Como dizia o profeta Jó, né, no livro de Jó, capítulo 1, versículo 21, Jó, quando perdeu tudo, né, ele dizia: Deus dá, Deus leva, bendito seja Deus, é dele. Então, quando a gente, com o dom da fortaleza do Espírito Santo, a gente, né, entrega para Deus, sabe, Deus cura o coração da gente. Eu posso dizer a você que eu vivi essa experiência, né, todas as vezes que morreu algum familiar querido, especialmente a minha esposa, né, que eu vi morrer segurando nas minhas mãos, né, mas entregando a Deus. Claro, o coração fica sangrando, mas eu percebo que quando na força do Espírito Santo a gente consegue isto, né, Deus consola, Deus cura o coração da gente. Maria Perpétua Almada, a Virgem Maria morreu, depois ressuscitou e foi levada para o céu, e ninguém mais soube de seu corpo. Exatamente não, Maria, porque foi para o céu. Foi para o céu mesmo. Não é figura de linguagem, não é fantasia, não. A igreja, num dogma de fé do Papa Pio XII, 1950, da bula pontifícia Munificientíssimos Deus, o Papa diz: Maria, ao término da sua vida terrena, foi elevada ao céu de corpo e de alma.
corpo e alma. Não é? Por isso que Nossa Senhora aparece com o seu corpo. Não é? As crianças, por exemplo, lá em Medjugorje, os jovens, disseram que até tocam nela. E em outras aparições, as pessoas tiveram experiência disso. Não é? Porque é o corpo mesmo ressuscitado dela, que aparece até de maneira diferente. Por que no Japão não aparece com os olhos puxados, lá no México apareceu em forma de uma índia, na Europa aparece como uma europeiazinha clarinha, loirinha, de olhos azuis? Por quê? Porque o corpo ressuscitado ele pode mudar de feições. Por que Jesus aparecia para Madalena e ela não reconheceu? Apareceu para os discípulos de Emaús e eles não reconheceram. Porque o corpo ressuscitado não está mais preso no tempo, no espaço e nas aparências. Nós não sabemos explicar isso. Na eternidade a gente vai entender. Ok? Então, é por isso que a Virgem Maria, né, aparece assim. Ana Lúcia, quando morremos e ressuscitarmos no corpo glorioso, em que idade teremos? Ana Lúcia, a igreja não sabe. A igreja não sabe dizer. Mas, sabe, vai ser uma coisa maravilhosa. Um corpo que não tem mais doença, um corpo que não tem mais defeito, um corpo que não precisa mais comer, beber, dormir, descansar, não tem mais doença. Mas é uma coisa maravilhosa. Todas as pessoas, os videntes, que viram Nossa Senhora, disseram que é de uma beleza extraordinária. Por exemplo, as meninas em Lourdes, né, Bernadette em Lourdes, ela disse que ela tinha vontade de morrer logo para ver Nossa Senhora de novo. Tão encantada ela ficou com a beleza de Nossa Senhora. Ela dizia, tenho vontade de morrer logo para ver de novo Nossa Senhora. Quer dizer, a beleza de Nossa Senhora deixou, né, Bernadette assim, encantada. E assim vai ser o corpo ressuscitado de cada um de nós, pode ter certeza. Né? Mais do que a melhor idade que a gente viveu aqui, vai ser, nosso corpo vai voltar à perfeição de quando Deus quis que nós fôssemos imagem e semelhança de Jesus. Quer dizer, então, a gente não sabe explicar, mas nós sabemos que isso é verdade. Sandra Baraúna, é verdade que São José era idoso e viúvo quando se casou com a Virgem Maria e que ele tinha filhos e por isso ele quis apenas cuidar da Virgem Maria e de seu filho? Olha, Sandra, o Papa João Paulo II, ele fez uma série de catequeses sobre a Virgem Maria, que inclusive eu publiquei num livro, A Virgem Maria. São cerca de 58 catequeses que o Papa fez sobre a Virgem Maria, em que ele fala o seguinte, não há motivo para a gente ver José, um homem velho, nem viúvo e nem com filhos. Porque o Papa diz, nada disso aparece nos evangelhos. Não há nenhuma colocação nos evangelhos e também não aparece na tradição da igreja. Há um livro apócrifo que fala de José como viúvo, mas que não é um livro da Bíblia. Então, não há razão para a gente ver isso. Né? Não há uma certeza a respeito disso. Né? A igreja não confirma que São José fosse velho, fosse viúvo, tivesse filhos. Não. A igreja coloca São José simplesmente como um homem, né, que casou com a Virgem Maria. José Carvalho, fiquei alegre quando o senhor citou o sonho de Dom Bosco. Estamos num momento muito delicado na igreja no Brasil e certas atitudes de padres e bispos têm nos deixado tristes e meio sem rumo. O que o senhor pensa sobre isso? Ô José Carvalho, eu também fiquei sabendo hoje, né, uma missa que foi celebrada aqui em Aparecida, né, sabe, numa romaria para pedir a libertação do ex-presidente Lula. O Santuário Aparecida já tinha dito que não aceitava essa romaria, que, né, o Santuário de Aparecida não pode ser usado assim para fins políticos de uma determinada pessoa, mas, infelizmente, o que nós vimos aí? O reitor do seminário, o reitor do santuário, né, Padre João Batista, ele mesmo celebrou uma missa e colocou lá na oração dos fiéis um pedido de que o povo rezasse pela libertação do presidente Lula, que está sendo injustiçado e tal. Realmente isso não se coaduna com as coisas da igreja. A igreja não quer que a fé seja politizada.
A igreja não quer, especialmente um sacerdote, ele não pode ter partido político. Isso está no Código de Direito Canônico. Bom, o que eu posso dizer para você, o José Carvalho, para ser bem sincero, é que eu também fiquei triste. E eu espero até que haja alguma palavra de outros bispos, ou quem sabe até do próprio bispo de Aparecida, né, esclarecendo essas coisas. Eu também, como muitas pessoas que me escreveram hoje, eu recebi muitas reclamações aí pelo WhatsApp, pelo e-mail. Realmente, eu penso que não foi uma coisa boa, né? Muito bem, Maria, mas vamos ter fé, vamos ter esperança. Maria é mãe da igreja, mãe do Brasil. Olha, isso aconteceu na casa de Nossa Senhora Aparecida, a rainha e a padroeira do Brasil. Pode ter certeza que ela vai saber cuidar de tudo isso. Ela vai saber colocar as coisas no devido lugar e ela vai, né, prover as coisas para que esse nosso Brasil, né, tome um rumo aí bom nessas eleições, se Deus quiser. Vamos rezar para isso, né? Nossa Senhora é aquela que cuida da igreja, cuida também do nosso Brasil. Porque eu gosto de lembrar isso, né? Nossa Senhora foi consagrada, o Brasil foi consagrado a Nossa Senhora, não só pelo Papa, que na época, né, consagrou Nossa Senhora ao Brasil, né, mas também pelo próprio presidente da República na época. Foi uma dupla consagração do Brasil a Nossa Senhora. Sim, no Rio de Janeiro, por volta de 1934, né, o Papa mandou uma bula pontifícia de consagração do Brasil a Nossa Senhora Aparecida, e estava presente o presidente da República do Brasil, né? Washington Luiz, que consagrou também o Brasil civilmente a Nossa Senhora Aparecida. Então, eu tenho uma convicção muito forte, eu tenho uma devoção muito forte. Nossa Senhora Aparecida nunca vai deixar o Brasil para um abismo desse, como está indo a Venezuela, Cuba, esses países comunistas todos. Muito bem. Maria Perpétua pergunta o seguinte: amo a Virgem Maria, me consagrei a ela pelo método de São Luís de Montfort. Que beleza, Maria Perpétua. Nesse modo de consagração, temos que deixar tudo em nossa vida por conta de Maria. Consagrar tudo a ela, né? O que nós somos, o que nós temos, o que nós fazemos. São Luís de Montfort diz: fazer tudo com Maria, por Maria, em Maria e para Maria, para fazer tudo por Jesus, com Jesus, em Jesus. Sabe, na verdade, é preciso entender que essa consagração de São Luís de Montfort não é uma consagração a Nossa Senhora, não. É uma consagração a Jesus por meio de Nossa Senhora. Veja, a consagração é a Jesus, mas por meio da Virgem Maria, pela intercessão medianeira de Virgem Maria, né? Como nós somos pecadores, nós não somos dignos de receber Jesus, ela é digna. Então, nós fazemos a consagração através dela. Ok? Esse é o sentido. E aí, a Maria Perpétua diz aqui: ela quem pede a Jesus por nós. É isso mesmo. Sendo assim, não podemos pedir para Jesus ou para os outros santos? Podemos. Claro que podemos, ô Maria Perpétua. Não há problema não de você pedir a Jesus, pedir aos santos. Maria não tira isso de nós, não. O que São Luís de Montfort ensina no Tratado da Verdadeira Devoção é que nós devemos dar todos os nossos méritos à Virgem Maria. Os méritos das nossas ações boas, os méritos das nossas penitências, os méritos, não sei, de todo o trabalho apostólico que a gente faz, os méritos dos nossos sofrimentos oferecidos a Deus, oferecer a Maria, para que ela ofereça a Jesus. Né? Mas podemos, sim, fazer os nossos pedidos, rezar pelas pessoas que queremos rezar, entende? Oferecer as indulgências, as almas que a gente quiser oferecer. Nada disso tem problema, não. Bom, eu queria também falar um pouquinho sobre Maria como mãe da igreja. Bem, tem aqui ainda mais uma pergunta. Deixa eu responder, depois eu entro aí na Maria, mãe da igreja. Nilma, ela diz assim: como fazer quando você ensina a seus filhos a fé católica? Foram criados dentro da igreja, mas cresceram, estudaram e agora não acreditam em Deus. Um filho é professor de história,
o outro está fazendo doutorado em matemática, e uma filha advogada, oficial de justiça, ambos não acreditam. Minha caçula acreditava, era muito cristã, mas se suicidou com 36 anos. Meu Deus, que coisa dura, Nilma. Uma mãe vê uma filha com 36 anos suicidar. Olha, infelizmente, eu posso dizer isso, que eu trabalhei 40 anos em universidade. Eu trabalhei em 6 universidades diferentes, sendo 2 universidades do Estado, né? A USP, aqui na minha cidade, onde eu fui, inclusive, professor e diretor durante 30 anos, a Unesp, aqui em Guaratinguetá, né? A Universidade Federal de Itajubá, 3 universidades públicas e 3 universidades privadas. Infelizmente, né, o ateísmo tomou conta das universidades, o materialismo. Infelizmente, o Deus de muitos professores se tornou a ciência e não mais Deus. E, infelizmente, passam isso para os alunos. E é por isso que, né, isso que você está me dizendo aqui, Nilma, eu recebo de muitos pais. Meu filho era católico, ia à missa, foi crismado, fez primeira comunhão, etc. Agora foi para a universidade, ficou ateu, ficou pagão. Por quê? Porque lá, infelizmente, né, ficam falando, né, desses teólogos, desses filósofos, teólogos não, filósofos materialistas. Está na moda, Nietzsche, um homem que morreu louco num hospício. Nietzsche, Schopenhauer, Marcuse, Engels, Marx, né? Tudo ateu, tudo racionalista, né? Sabe, dá muita pena. Bem, o que eu acho que a gente pode fazer sabe, não perder a esperança, continuar rezando pelos seus filhos que deixaram Deus, especialmente por essa que suicidou, rezar por ela, mandar oferecer a missa por ela. Sim, o catecismo da igreja diz que nós temos que rezar por aqueles que suicidaram, né? Não perder as esperanças, não, sabe? E conversar com eles, não brigar com eles, não adianta brigar, conquiste o coração deles pela amizade e começa a mostrar para eles coisas boas. Eu tenho trabalhado muito com universitários, tenho escrito vários livros focando os universitários, né, que perderam a fé ou que têm uma visão errada da igreja. Por exemplo, escrevi um livro, Ciência e Fé em Harmonia, onde eu mostro aqui, nesse livro, Ciência e Fé em Harmonia, quantos e quantos pesquisadores foram religiosíssimos. Inclusive, alguns prêmios Nobel, por exemplo, quando Edward Millikan, aquele americano físico que descobriu a carga do elétron, a menor carga elétrica que existe na natureza, com isso foi possível depois descobrir a massa do elétron, porque Thomson já tinha descoberto a relação entre a carga e a massa, né? Dr. Pasteur, o pai da microbiologia, um homem catolicíssimo, né? André-Marie Ampère, doutor Ampère, que descobriu uma das leis mais importantes do eletromagnetismo, era um homem catolicíssimo, rezava o texto na Catedral de Notre-Dame de Paris. Sabe, mostrar essas coisas para esses filhos, né? E tenha paciência, sabe? Que se você colocou no coração deles a semente da fé, um dia essa semente vai voltar a brotar. Não tenha dúvida. Eu pedi a um amigo meu que é doutor em filosofia aqui na Faculdade da Canção Nova, que escrevesse um livro sobre a Universidade Católica. O que é uma Universidade Católica? Até o doutor Paulo César da Silva é doutor em filosofia, também ele é formado em teologia e literatura. O Paulo, ele escreveu esse livro, A Universidade Católica, né? Identidade e missão, como deve ser uma universidade católica, porque, infelizmente, também muitas universidades católicas perderam a raiz católica. Você encontra uma universidade católica que ensina o aborto, eutanásia, bebê de proveta e outras coisas mais que são contra a doutrina católica. Não é? Então, esse livro, o Paulo faz um resumo do que os papas pedem da Universidade Católica. Não é? E eu publiquei também um livro muito interessante, Raízes Históricas e Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo. Raízes Históricas e Filosóficas do Ateísmo Contemporâneo. É de um magistrado, amigo de Belo Horizonte, o doutor Lúcio Flávio de Vasconcelos Naves, um magistrado católico,
fervoroso, que escreve mostrando de onde vêm essas raízes históricas, filosóficas do ateísmo contemporâneo que a gente vive hoje. Vale a pena. Né? E um livro também que eu recomendo muito esses jovens que ficaram com uma visão deformada da igreja, colocada na universidade, é um livro que eu chamei de Uma História que Não é Contada. Que história é essa? É uma história, uma história, um livro que conta as maravilhas que a igreja fez na história da humanidade e que não é contado na universidade. Não se fala na universidade que quem fundou, né, as universidades foi a Igreja Católica. Esse livro aqui, né? Uma História que Não é Contada. Né? Não é contado na universidade que quem fundou, por exemplo, a Sorbonne foi a Igreja Católica. Quem fundou, por exemplo, La Sapienza, a universidade italiana, foi a Igreja Católica. Quem fundou a Universidade de Bolonha, quem fundou a Universidade de Oxford, Cambridge, na Inglaterra, das maiores universidades do mundo hoje, foi a Igreja Católica Apostólica Romana. A igreja foi a matriz das universidades. A igreja é a instituição que mais caridade fez na história da humanidade, ainda hoje. Essas coisas não é contado. Não é contado. Então, só é atacada a igreja, só se fala contra a igreja. É Inquisição, é Savonarola, é Joana d'Arc, é Galileu Galilei, né? E os jovens ficam com ódio da igreja. Então é preciso o quê? Colocar a verdade. Porque a mentira você só consegue destruir de um jeito, com a verdade. Não tem outro jeito. Ok? Não perca as esperanças. Não perca a fé. Continua rezando pelos seus filhos, conversando com eles, sendo amigo, dando o seu testemunho de fé. Vocês podem não acreditar em Deus, mas a mãe de vocês acredita. Ok? Dá o testemunho da fé. Reza por eles. Deus vai tocar o coração deles. Aqui mais uma perguntinha. O Valdivino Souza. Por que a Igreja Católica sempre ensina a mesma coisa? O Valdivino, é porque Jesus foi quem ensinou isso. E a igreja não pode mudar o que Jesus ensinou, porque senão a igreja vira uma instituição como outra qualquer. Sabe? A igreja, ela ensina a verdade que aprendeu com Cristo. E a verdade não muda. Você quer ver como é que a verdade não muda? Vou dar um exemplo muito simples para você entender. Você deve ter feito aí até a 8ª série, pelo menos, né? Claro, você fez muito mais. Na 8ª série, eu acho que você estudou o Teorema de Pitágoras. Né? O que é esse Teorema de Pitágoras? Num triângulo retângulo, né, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso? A2 igual a B2 mais C2. Ora, quem é que descobriu isso? Quando? Foi um matemático grego chamado Pitágoras, há 400 anos antes de Cristo. E por que se ensina a mesma coisa em todas as escolas do mundo? Porque é verdade. É verdade, por isso que não muda. Por que se ensina o princípio de Arquimedes, que faz um balão subir ou que faz um navio parar em cima d'água sem afundar? Ora, quando é que foi descoberto o princípio de Arquimedes? 200 anos antes de Cristo, por um físico grego, Arquimedes. Por que se ensina isso todo e não muda, e não muda, e não muda, e não muda? Por quê? Porque é verdade. Então você pergunta assim, por que a igreja ensina sempre a mesma coisa? É porque é a verdade. Está aí. Faz 2000 anos, o nosso credo não muda. Nunca um papa revogou o ensinamento doutrinário de um papa anterior e nem um concílio ecumênico revogou o ensinamento, porque é verdade, meu amigo. Você entendeu? Graças a Deus. O que fica mudando toda hora é porque não chegou ainda à verdade. Por que a ciência muda toda hora? Porque a ciência está procurando na verdade. Mas a fé nos traz a verdade revelada. A verdade revelada que desce do céu, ela já contém toda a verdade. É por isso que não muda. Graças a Deus. Leni Duarte, professor, tem na Bíblia que ela foi de corpo e alma para o céu? Não, não tem. Ô, Leni, acontece que a Igreja Católica não se baseia só na Bíblia. A Igreja Católica se baseia em 3 realidades. A Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério, que interpreta a tradição e interpreta a Bíblia. Você encontra o credo na Bíblia? Não. De onde é que vem o credo? Que é o nosso símbolo da fé.
obrigado a rezar em todas as missas de domingo. De onde é que vem? Vem da tradição. Está escrito na Bíblia que os sacramentos são 7? Não. De onde é que vem? Da tradição. A tradição da igreja, dos apóstolos, porque são tradição apostólica, trouxe que Maria foi para o céu. Inspirada pelo Espírito Santo, assistida pelo Espírito Santo, a igreja colheu na tradição esta verdade. E outras, eu gostaria de indicar um livro que eu escrevi colocando todos os dogmas de Nossa Senhora, A Mulher do Apocalipse. Sabe, quem tem dúvidas sobre a Assunção de Nossa Senhora, virgindade perpétua, maternidade divina, Imaculada Conceição, medianeira das graças, mãe da igreja, mãe de cada... Por favor, leia este livro, A Mulher do Apocalipse. Aqui eu fiz um estudo de tudo que a igreja nos ensina sobre a Virgem Maria. Ok? Aliás, eu fiz, logo depois que eu fiz a minha consagração a Nossa Senhora pelo mestre São Luís de Montfort, em 1994. Fernanda Lopes me pergunta o seguinte: por que bebês morrem? É Deus quem permite? Fernanda, é Deus quem permite, mas não é Deus a causa dessas mortes. É preciso entender isso. Deus permite, sim, porque Deus tem o poder para permitir que ninguém morresse. Não só as crianças, mas todo mundo. Mas por que que Deus permite? Porque Deus criou o mundo em cima de leis. Não é? Deus colocou o homem no paraíso numa vida perfeita, como homem. Sabemos que o pecado entrou na história da humanidade. O pecado original é dogma de fé, esse mistério, esse pecado que houve lá na nossa origem e que enfraqueceu a natureza humana e adoeceu a natureza humana e fez com que a morte entrasse. Não é? O livro da sabedoria coloca isso bem claro. O livro da sabedoria diz: Deus criou o homem para a imortalidade. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. É por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Isso é muito forte. Não é? E como é que o demônio fez a morte entrar na história do homem? Pelo pecado. São Paulo fala na carta aos Romanos, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, meus irmãos, a morte entrou no mundo pelo pecado. Ok? Então, hoje morre a criança, hoje morre o jovem, hoje morre o velho, não é? Dentro das leis da natureza. E por que que Deus permite? Porque Deus, ele estabeleceu a ordem no mundo pela justiça e pelo direito. Não é? Quando o homem rompe as leis de Deus, o homem fere a natureza. Não é? E a natureza é que Deus criou em cima de leis. E Deus não fica alterando as leis da natureza, porque Deus é responsável. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Eu sou físico, posso dizer a você o seguinte: a lei básica da natureza é a lei da gravidade. A lei que faz com que esse universo rode aí pelo mundo inteiro, a Terra gira em torno do Sol, o Sol gira aí na galáxia, é a lei da gravidade. Não é? Se Deus suspender a lei da gravidade, acaba tudo, desaparece tudo. Ok? Bom, se alguém salta de um prédio de 10 andares para suicidar, Deus não vai suspender a lei da gravidade, porque a lei da gravidade faz a pessoa cair. Por quê? Porque se Deus suspender a lei da gravidade, ele acaba com o mundo. Então ele não suspende a lei da gravidade. Mas ele deu inteligência, liberdade, vontade, consciência para ninguém saltar num edifício. É claro, nós sabemos que muitas vezes a pessoa salta no momento de desespero, de depressão. E eu não estou aqui julgando o fato, não. Estou apenas colocando a coisa cientificamente. Entendeu? Deus não pode suspender a lei da gravidade, porque senão acaba com o mundo. Agora, por que que o mal acontece? Né? Alguém tem a tentação ou a depressão de saltar e suicidar? Porque o pecado entrou na história da humanidade. Então, por isso que morre a criança, morre o jovem, morre o velho. Mas não culpemos a Deus. Deus não é culpado do pecado. O pecado é um fruto da desobediência do homem. De todos os homens, não só de Adão e Eva, mas nossa também hoje. Por que nós nos confessamos? Porque nós pecamos.
Ok? Agora, tem uma coisa maravilhosa, meus irmãos. Jesus veio resgatar isto. Jesus veio refazer a imagem humana que foi quebrada pelo pecado. Ele pagou com a sua vida na cruz. Um preço, uma vida de valor infinito, porque ele é Deus. Só ele podia, né, diante da justiça divina, arrancar a causa de todo sofrimento, que é a morte, que é o pecado. Então, quando Cristo voltar, quando houver um novo céu e nova terra, o pecado vai desaparecer, aí a morte vai desaparecer. É por isso que São Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, São Paulo diz, o último inimigo a ser vencido vai ser a morte. Por quê? Porque o último inimigo a ser vencido vai ser o pecado. Quando Cristo voltar, não haverá mais o pecado. E aí não haverá mais a morte. Mas Deus sabe, mesmo na morte de uma criança, Deus sabe do mal tirar o bem. Né? Então, São Paulo diz lá na carta aos Romanos, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Para quem tem fé, para quem ama a Deus, ele deve acreditar que do mal, mesmo da morte de uma criança, mesmo da morte de um esposo, de uma esposa, Deus sabe tirar o bem. Deus é aquele especialista em transformar o mal em bem. Ele transforma o sofrimento em matéria-prima da salvação. Assim como os homens hoje transformam o lixo em matéria-prima, adubo, gás, não sei o que mais, Deus sabe, né, transformar o mal em bem. Essa é a nossa fé. Né? Sofrer com fé, sabendo que do sofrimento Deus sabe tirar algo de bom. Então, ninguém se desespere, mesmo com a morte de uma criança, mesmo com a morte de um esposo, de uma esposa, de um irmão, não se desespere. Na fé, nós temos essa esperança em Deus. Bem, meus amigos, não sobrou muito tempo para eu falar de Nossa Senhora, Mãe da Igreja, mas você sabe que ela é, não é? Nas imensas aparições de Nossa Senhora, em Lourdes, Guadalupe, né? Medjugorje, Aparecida. O que é isso? Mãe da Igreja, salvando a Igreja. Quando ela salvou a Igreja lá na Batalha de Lepanto, em 1571, quando os muçulmanos iam dominar a Europa, né? Nossa Senhora do Santo Rosário, de 7 de outubro de 1571, venceu o perigo muçulmano. E depois também, né? E depois também, quando o Papa Pio VII foi preso, né, por Napoleão Bonaparte, foi pelas mãos de Nossa Senhora Auxiliadora que o Papa foi libertado de Napoleão Bonaparte. É a Nossa Senhora, a Mãe da Igreja. Dom Bosco costumava dizer, aquela que sozinha venceu todas as heresias. Muito bem, meus irmãos, esse assunto todo nós continuamos, ele sabe onde? Na nossa Escola da Fé. Na quinta-feira que vem, agora é de Nossa Senhora Auxiliadora, eu vou fazer um programa sobre isso, pela Canção Nova, não é? Mostrando a beleza de Nossa Senhora Auxiliadora, porque é dia dela, dia 24, quinta-feira, e vou falar um pouco também de Nossa Senhora como Mãe da Igreja. Então, não deu tempo de eu falar aqui hoje, mas você pode assistir pela Canção Nova, quinta-feira, às 9h, ok? Muito bem, queremos agradecer a você que esteve conosco até agora, agradecer a Nossa Senhora, né? Nossa Mãe, Mãe da Igreja, Mãe de cada um de nós. Eu quero pedir a ela que nos proteja nesta noite, abençoe cada um de vocês que me acompanham, né? Abençoe também as suas famílias. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, uma boa noite.